Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Jefferson Modesto e esse vídeo faz parte da série de estudo bíblico do livro de Gálatas. Esse é o nosso segundo vídeo, o segundo episódio, e que estamos estudando sobre, especificamente sobre o autor do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo. Né? Então você é muito bem-vindo. Nós temos um primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu quero convidar você a assistir o primeiro vídeo, parar aqui e depois você volta para esse vídeo e dá sequência aí normalmente. Você não vai perder muita coisa. Mas se você não assistir o primeiro vídeo, você vai perder bastante coisa sim, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, também vai ter um card aqui em cima para você clicar e ir lá direto para o primeiro vídeo. Para você que já assistiu o primeiro vídeo, está aqui conosco, então vamos dar já logo de cara, sem muita enrolação, já vamos dar aí sequência aí ao nosso estudo aí do livro de Gálatas, de forma muito específica, que nós estamos falando aqui, tratando sobre a vida do autor do livro de Gálatas, o apóstolo, nosso querido, amado apóstolo Paulo, né? Também é Saulo, né? Você já entendeu aí essa questão, né? Tá claro para você, então vamos lá estudar um pouquinho mais acerca da sua conversão. Então, um dos textos que nós temos clássicos acerca da conversão de Paulo é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 25. É um texto clássico ali que conta toda a trajetória dele ali em Damasco e tal, indo para Damasco, e ele cai do cavalo, né? O texto diz que ele cai do cavalo e ali Jesus se revela para ele. No livro de Atos, Lucas, o autor de Atos, ele faz questão de também citar essa experiência que Paulo teve de conversão em mais dois momentos. Ainda também no livro de Atos, no capítulo 22, do 1 ao 21, e também em Atos, capítulo 26, do capítulo 1 até o capítulo, do versículo 1 até o versículo 23. Né? E também nós temos alguns relatos nas cartas paulinas, que é onde o próprio Paulo fala também acerca da sua conversão, né? Da sua experiência de conversão. Em Atos, por que você, não sei se você parou para pensar, pastor, né? Por que tem 3 relatos de Atos acerca da conversão de Cristo, né? Por acaso eles se contradizem? Se você for ler, você vai ver que não. O que Lucas estava querendo mostrar para nós, ele estava inserindo a conversão de Paulo dentro de 3 contextos diferentes que são. O primeiro contexto, lá de Atos 9, do 1 ao 23, e aproveitando aqui esse gancho, deixa eu falar algo para vocês. Eu não vou estar lendo os textos bíblicos que eu vou estar citando, para a gente ganhar tempo, porque se eu parar para ler, a gente vai gastar muito tempo. Então, eu quero dar uma dica para você. Toda vez que eu citar um texto bíblico para você se aprofundar ainda mais no conhecimento, para que você aproveite de uma forma mais rica todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui, toda vez que você vê um texto bíblico, uma citação que eu falar aqui, você dá um pause aí, pega a sua Bíblia, vai lá e lê essa citação para você entender de uma forma mais ampla e mais clara aí aquilo que todo o conteúdo do nosso estudo, tá ok? Podemos fazer assim? Então, se você quiser pausar esse vídeo, lê lá Atos, capítulo 9, do 1 ao 23, você já pode fazer isso, e eu vou dar sequência aqui. Então, esse primeiro texto, ele se insere no contexto do martírio de Estevão, né, que digamos assim, que foi o primeiro grande mártir do cristianismo. Nós temos também, dentro do contexto de outras conversões, a conversão do eunuco Eutíope, Felipe corre lá, tal, né, e do Cornélio, que Pedro vai lá, né, na casa de Cornélio. Cornélio eram gentios, né, uma família gentil que Deus usa de uma forma ali sobrenatural para que Pedro vai lá e converte essa família tem uma experiência com Deus. Alguns especialistas dizem que, na verdade, quem se converteu não foi Cornélio, mas sim Pedro e alguns cristãos ali que vão ali em Jerusalém, né? Mas isso aí deixa para um outro momento, outra oportunidade, nós falamos mais sobre isso. O segundo texto lá de Atos, capítulo 22, do 1 ao 21, está dentro do contexto que ele se justifica porque o anúncio é feito
para os judeus. E o terceiro texto de Atos, capítulo 26, do 1 ao 23, ele se pronuncia diante das autoridades políticas, né? Tanto judeu quanto não judeu, ali daquela época. O plano de Lucas, nesses três relatos da conversão de Paulo, seria uma espécie de proclamação universal aos cristãos, aos judeus e às pessoas que não eram judeus também. Mas só um detalhe importante que nós falamos dos textos que Lucas escreveu em Atos, que é importante nós mencionarmos, nós falarmos aqui, é que Lucas, quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, já se passaram quase 50, mais de 50 anos de quando os fatos verdadeiramente aconteceram. Então, da conversão de Paulo até Lucas escrever, passou 50 anos. 50 anos vem aqui entre nós, é muito tempo, né? Ninguém tem uma memória tão precisa para escrever, para relatar os fatos de uma forma tão precisa assim. Então, isso é um detalhe que é importantíssimo nós entendermos. E então quer dizer que o texto de Atos não vale muita coisa? Não, claro que vale. Vale sim, vale muita coisa. Que na verdade não a Bíblia em si, de uma forma geral, ela não tem o apego jornalístico da coisa, sabe? Aquela coisa ocular, vou escrever exatamente o que está acontecendo. Mas no livro de Atos, ele é no relato da conversão, claro, é uma interpretação, é uma releitura baseada na sua fé daquilo que aconteceu. Isso não significa que não aconteceu da forma que Lucas está contando. Estou dizendo que Lucas traz elementos que, quando a gente começa. Nós vamos estudar um pouquinho aqui aquilo que Paulo disse acerca das suas conversões, daquilo que aconteceu com ele. Algumas coisas ele não diz, ele não fala, como, por exemplo, que ele caiu do cavalo, alguns detalhes que Lucas conta. Paulo ele não toca nesse assunto. Isso não significa que não aconteceu. O que nós podemos ter aqui, o que nós temos aqui, é que não necessariamente aconteceu como Lucas disse. Pode ser que sim, pode ser que não. O que nós sabemos é que Paulo não toca em alguns pontos que Lucas toca, né? Mas aí isso não traz divergência nenhuma. Mas o que traz uma grande diferença acerca disso, e quando nós começamos a falar um pouquinho do como Paulo conta acerca da sua conversão, como ele trabalha isso, nós vamos falar bastante sobre isso. O que dá a entender quando nós lemos o livro de Lucas, ou até mesmo quando a gente escuta a pregação lá de Atos, capítulo 9, da conversão de Paulo, o que dá a entender muitas vezes é que acontece de uma forma assim repentina e momentânea. Ou seja, é como Jesus se revelou a Paulo, né, a Saulo, e num estralar de dedo diante daquele tudo que aconteceu, quando Paulo vai lá, cego na casa de Ananias, e aí ele volta a ver, ele está convertido, ele está mudado, e já é uma nova criatura. Quando nós lemos esses textos de forma isolada, sem estudar todo o contexto, sem estudar toda a história de Paulo, dá a entender que as coisas acontecem dessa maneira. Mas não. O processo de conversão na vida de Paulo, e eu creio que não só na vida de Paulo, mas na vida de todo crente de verdade, é um processo contínuo. É um processo que não é tão simples assim. Quer ver por quê? Porque quando nós falamos de conversão no Antigo Testamento, o conceito conversão no Antigo Testamento é baseado num conceito profético. Quando os profetas anunciavam a palavra de conversão para o povo, estava querendo dizer para o povo o seguinte: ei, povo, vocês precisam voltar aonde vocês erraram. Vocês precisam retornar, voltar às práticas que vocês estavam fazendo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o povo estava lá caminhando com Deus, bonitinho, pá, legal, legal, nós amamos a Deus, ai, que legal, vamos adorar a Deus e tal, 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 santidade. E aí, por algum motivo, o povo pecava, se afastava de Deus, começava a adorar outros deuses e tal, e aí Deus ficava todo bravo, revoltado, tal, pá, mandava um profeta para tentar converter esse povo. E aí a palavra do profeta era o seguinte: gente, se arrependam, vamos voltar para os caminhos do Senhor. Ou seja, vamos voltar para o estágio que nós estávamos antes da queda, antes do pecado. No Antigo Testamento, a palavra conversão tem essa conotação. Já no Novo Testamento, dentro do contexto onde nós temos nosso querido amado apóstolo Paulo,
o que nós temos acerca da conversão? A palavra conversão é utilizada no Novo Testamento é aquela palavra conhecida que você já ouviu falar muito sobre ela, metanoia. Qual é a diferença de metanoia para a conversão do Antigo Testamento? Que a palavra metanoia ela não quer dizer que você vai voltar à origem, mas quer dizer o que? Uma transformação de mente. O que o contexto da palavra metanoia está querendo dizer o seguinte: você precisa mudar a sua forma de pensar e a sua forma de ver, de visão, de enxergar as coisas. Você precisa mudar a sua forma de enxergar a Deus, você precisa mudar a sua forma de enxergar o próximo e você precisa mudar a forma que você enxerga as coisas ao seu redor. Então, a conversão, dentro do contexto do Novo Testamento, tem essa conotação de transformação de forma de pensar e enxergar. E é isso que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele viveu essa metanoia, ele viveu essa transformação da forma de pensar, na forma de enxergar o mundo. E avançando um pouquinho mais acerca disso, Paulo ele fala sim da sua conversão, mas não exatamente, né, nos mesmos termos que Lucas utiliza. Ele fala de Damasco, sim, sem se referir a que possa ter acontecido quando chegou lá. Ele cita essa questão, Damasco aconteceu, mas ele não relata o que aconteceu lá. E os textos mais significativos que nós temos a respeito da conversão de Paulo se encontra em Gálatas, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 24, e Filipenses 3, versículo 4 e o versículo 5. Né? Os Atos falam, sim, da conversão de Paulo como um momento histórico, e como a partir dali tudo mudou. Já Paulo, ele não se refere da própria conversão nos termos que Lucas, mas sim faz pensar que mas isso não faz, melhor dizendo, isso não nos faz pensar que as coisas não aconteceram, tá? As coisas aconteceram sim, só que Paulo dá um outro enfoque no seu processo de conversão, e isso a gente consegue observar muito bem nas suas cartas para as igrejas aí que ele enviou, tá ok? Então, quando nós falamos, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, quando nós falamos da conversão de Paulo, uma coisa que você precisa ter na sua mente é um processo que aconteceu assim de uma forma lenta, mas resultou numa nova vida, numa nova experiência com Deus, uma nova forma de se relacionar com as pessoas e o mundo ao seu redor. E é bom salientar, é bom vocês entenderem e lembrar disso. Eu falei no vídeo anterior, por isso que é importante você assistir o vídeo anterior se você não assistiu. Se você está assistindo aqui e não assistiu o vídeo anterior, olha só, vigia, hein, que você está em pecado, meu irmão. Não está obedecendo, não, você está em rebeldia, misericórdia. Assista lá o primeiro vídeo que você vai entender muito mais daquilo que eu estou falando aqui agora, tá ok? Então, lembrando que o apóstolo Paulo, ele tinha toda uma formação, uma concepção de mundo baseado em tudo aquilo que ele aprendeu na escola farisaica. Ele era um fariseu, estudou com os melhores fariseus da época, ele teve toda uma cosmovisão criada, baseada no fato de ele ser fariseu, de ser um fariseu do bom, né? Lá em Filipenses 3, versículo 5, ele fala sobre isso, né? Que ele foi um fariseu assim do bom mesmo. O cara que cumpria à risca tudo aquilo que um bom fariseu, né, devia fazer. E como eu disse no vídeo anterior, para nós, fariseu é quase um xingamento. Ô, seu fariseu, né? É quase um xingamento, mas no contexto judaico não é tão negativo assim ser um fariseu, né? Era algo que muitos queriam ser, porque eles cumpriam a lei. E quando eu falo de lei, tem a lei escrita e a lei oral. Eles faziam questão de cumprir ali, ó, à risca mesmo tudo aquilo que a lei estava determinando. Eles viviam aquilo de forma literal mesmo, né? Eles eram irrepreensíveis nesse aspecto. E aí, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês acerca disso é que o primeiro ponto de conversão, a primeira mudança que aconteceu na vida do apóstolo Paulo foi na sua maneira de enxergar a Deus, a sua experiência com Deus. Por quê? Porque o fariseu,
um bom fariseu, vamos falar um pouquinho sobre os fariseus, eles se orgulhavam de serem praticantes irrepreensíveis da lei. Eles se orgulhavam disso, né? E essa calma aí, essa irrepreensibilidade enchia os fariseus de orgulho, eles se orgulhavam por ser assim. E isso gerava muitos problemas, por quê? Porque eles acabavam desprezando as pessoas que estavam ao seu redor. E outra coisa, eles se achavam autossuficientes, ou seja, eu estou fazendo tudo aquilo que a lei diz que eu tenho que fazer, então eu me sinto autossuficiente, eu não preciso de Deus para nada, Deus que precisa de mim. É Deus que tem que me abençoar, porque olha, eu estou fazendo tudo certinho que Ele manda, então Ele é obrigado a me abençoar, a fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Esse era o pensamento do fariseu. Né? Por isso que Jesus tretava demais com os fariseus, por causa desse tipo de pensamento que eles tinham. Eles acreditavam que por fazer, por cumprir a lei ali, Deus era obrigado a se mover. Ou seja, eles entendiam da seguinte forma: Deus só podia se mover depois que o povo se tornava perfeito, irrepreensível. E aí, olha só uma coisa interessante acerca desse pensamento do fariseu. Eles entendiam que o Messias só iria voltar, ou o Messias só viria quando todo mundo alcançasse esse estágio de irrepreensibilidade. Ô, palavra grande, palavra difícil, né? Só quando chegasse nesse nível, nesse patamar, aí sim o Messias viria. Só que esse pensamento é totalmente equivocado. Por quê? Porque esse pensamento anula completamente o amor incondicional de Deus para conosco. Isso faz com que nós manipular esse pensamento farisaico, faz com que a pessoa tende a pensar que pode manipular a Deus pela sua própria justiça, pela justiça humana, né? Ou seja, eu pratico bem, Deus é obrigado a me abençoar. Só que não é bem assim. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que Deus nos amou primeiro. A gente sabe muito bem que o amor de Deus, ele vem antes, e esse amor que nos move a caminhar com Deus. E o apóstolo Paulo, em suas cartas, já começa a mostrar que ele está se rompendo com essa lógica farisaica na sua vida, né? Ele está quebrando, ele está se desvencilhando disso. Lembrando que ele era um fariseu do bom, então ele precisou mudar completamente a sua forma de pensar, mudar a sua forma de ver a Deus nesse aspecto. Então, o primeiro exemplo está lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, a parte B, que diz: essa vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo aqui estava falando não apenas no nome dele, mas também em nome de toda a humanidade. Ele sabia que ele não merecia que o Messias viesse, mas o amor de Deus, de Jesus Cristo, se anteciparam e, por amar primeiro e incondicionalmente, olha só que lindo, Jesus se entregou pela humanidade, Jesus se entregou por nós. Então, o amor humano sempre é resposta ao amor primeiro de Deus. Outro texto que vai nessa direção está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz: Deus demonstrou o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, não foi, portanto, quando não foi pela perfeição dos fariseus ou pela perfeição humana que provocou a vinda do Messias. Pelo contrário, quando a humanidade era muito pecaminosa, quando a humanidade pecava demais, aí sim Jesus veio aí e se entregou por nós, quando nós não merecíamos. O amor de Deus se manifestou com toda a sua força para conosco. Então, ou seja, resumindo esse aspecto, nós podemos afirmar que a experiência de Jesus Cristo, aquele que amou e se entregou por nós, ainda que nós éramos pecadores, ela foi fundamental para a conversão de Paulo. Deus não mudou.
Então, Deus continuou sendo o mesmo Deus que ele, Paulo, acreditava antes, que os pais de Paulo acreditavam, que Gamaliel, o professor de Paulo, acreditava, que os judeus acreditam, né? Acreditavam. Não mudou, mas o que mudou foi a visão de Paulo acerca desse Deus, a respeito desse Deus, que foi marcada pela uma experiência única com Jesus Cristo, que ama e dá a sua vida pelas pessoas por pura graça. Por isso que o conceito graça para o apóstolo Paulo é algo tão precioso. No momento oportuno a gente estuda um pouquinho mais sobre isso. Não vou me atentar só a questão da graça, não, porque se a gente começa a falar de graça aqui, a gente não vai embora. Beleza? Então, o próximo ponto que eu quero falar com vocês é acerca da conversão do Paulo fariseu, para esse novo Paulo convertido, mas dentro da perspectiva de como ele enxergava as pessoas e como ele começou a enxergar as pessoas. Anteriormente, agora há pouco, nós falamos sobre aquilo que Paulo, como Paulo enxergava a Deus, como o mundo fariseu, o mundo farisaico enxergava a Deus e como ele teve que viver, mudar ter essa transformação. E agora nós vamos falar um pouquinho da forma como o fariseu, como Paulo teve que se converter a respeito de como ele enxergava as pessoas. Então vamos lá. Para um judeu, no tempo de Paulo, principalmente os fariseus, de forma muito específica, a questão da raça era muito importante. Só para você ter uma noção, o judeu separava as raças em duas: os judeus e o resto. Né? É tipo isso, né? O resto, os incircuncisos, os gentios, aí você procura aí na sua Bíblia, aí você vai ver como os judeus chamavam aqueles que não eram judeus, né? Então, pagãos também, tem essa expressão também, né? Que eles utilizavam. Os judeus, eles cultivavam um desprezo histórico por aqueles que não eram judeus. Só para você ter uma noção, eles costumavam chamar os pagãos de cães, né? Você lembra lá naquela passagem onde Jesus tá ali com aquela mulher Ciro-fenícia, né? Que, né? Ela fala assim, ela pede algo para Jesus, Jesus fala assim, os cães não têm direito, né? Não vou dar comida para os cães, né? Algo assim nesse sentido, não vou me lembrar o texto exatamente na minha cabeça, mas a mulher fala assim, até os cães comem as migalhas dos seus donos, né? E aquilo tocou demais Jesus. Por quê? Porque o cão era considerado um dos principais animais mais impuros para os judeus. E contrapartida também, aqueles que não eram judeus, os pagãos, os gentios, toda vez que um judeu passava perto deles, isso lá na época de Paulo, na época de Jesus, eles cuspiam no chão quando um judeu passava, em sinal de desprezo. Então sempre tinha uma tretinha lá entre judeu e não judeu, e o judeu, de certa forma, eles cultivavam isso, e os fariseus, eles tinham uma motivação muito especial em função da lei do puro e não impuro, né? Lá de Levíticos. Do capítulo 11 ao capítulo 16, lá tem uma lei que fala do que é puro, o que é impuro, e o fariseu e o judeu também, de uma forma geral, eles consideravam todos aqueles que não eram judeus, eles consideravam impuros. Então aí se dá a importância de você entender como eles enxergavam as pessoas. Eles enxergavam o judeu, o fariseu, de forma muito específica, e enxergavam as outras pessoas como raça inferior. Um exemplo interessante bíblico que fala sobre isso está lá em Mateus, capítulo 9, do 10 ao 13. Lá conta que Jesus, ele sentou, comeu com cobradores de impostos e pecadores. E é muito criticado pelos fariseus por causa disso. E os fariseus em si, eles só se sentavam em alguma mesa com alguém se eles soubessem que comprovadamente essa pessoa era considerada
pura, porque eles não queriam se expor ao ponto de ser contaminado por aquela pessoa. Talvez aquela pessoa pegou num talher, ele ia pegar, estava impuro. Talvez a pessoa foi lá, pegou na manteiga, a manteiga está lá impura. Pegou na banana lá e tá tudo impuro. Qualquer coisa que encostasse poderia estar impuro se a pessoa não fosse não tivesse todo aquele ritual ali de purificação que os judeus observavam, que os fariseus observavam muito, muito. O apóstolo Paulo, ele teve um contato muito forte com pessoas não judeus, né? Com os pagãos, com os gentios. E o texto de Gálatas, os livros de Gálatas fala sobre isso de uma forma muito interessante. Lá no capítulo 4, lá fala, né, o apóstolo Paulo fala que ele fala do amor que a igreja de Gálatas teve com ele, cuidando dele, amparando dele, principalmente ele teve um problema na visão, e aí ele mostra para as pessoas como ele foi amado profundamente por pessoas de uma outra raça dele, ele sendo um judeu, fariseu, ele foi amado por um povo pagão e se permitiu ser amado. E esse contato, essa realidade fez com que ele tivesse uma outra forma de enxergar o outro, o próximo. Era já Jesus já trabalhando dentro da vida dele, já há bastante tempo. Lembra que eu falei que ele nasceu numa cidade chamada de Tarso, que era uma cidade, não era em Jerusalém. Ali ele já teve, uma certa forma, uma convivência com pessoas que não eram judeus, né? E ali a partir dali também Deus já estava preparando algo na vida dele para que ele pudesse ser mesmo o apóstolo dos gentios, como também ele é conhecido. E esse contato aí com Paulo com outras raças, outras culturas, melhor dizendo, derrotou o seu ego arrogante de fariseu. Né? Essa autossuficiência em dizer que ele é melhor do que todo mundo, né? Então Paulo abriu mão dessas declarações importantes para poder abraçar mesmo outras raças, e não só abraçar, mas pregar para essas outras raças, enxergar esses outros povos como pessoas que não, né, que precisam ser alcançadas por Deus. Por quê? Porque Deus, ele não é só um Deus de uma raça. Deus é o Deus criador de toda a humanidade e também quer salvar toda a humanidade. Então essa consciência que Paulo foi adquirindo nesse seu processo de conversão fez com que ele se tornasse um missionário aí dos bons, né? Em um momento oportuno também, se você desejasse, né? Quem sabe a gente pode estudar as viagens missionárias de Paulo. Nós não vamos estudar aqui nesse módulo aqui do estudo de Gálatas, mas se você desejar, escreva aqui nos comentários, pastor, vamos estudar as viagens de Paulo. A gente faz um estudo específico aí sobre as 4 viagens missionárias aí do apóstolo Paulo, beleza? Mas voltando aqui, falando, então, o apóstolo Paulo ele viu que as outras raças não eram inimigas, mas sim irmãs, né, irmãos. Então, esse é um ponto muito importante aí para nós vermos na vida da transformação de quem Paulo era e naquilo que ele se tornou. E outro ponto, e o último ponto que quero trabalhar com vocês hoje, é acerca de como Paulo ele via as coisas, como um fariseu via as coisas e como ele foi transformado, como ele foi convertido, ele teve aquela mudança, teve aquela metanoia acerca de ver as coisas de forma muito especial, os alimentos em si. Os fariseus, né, como eu disse, nós já vimos no ponto anterior, eles tinham muito essa questão essa distinção entre aquilo que é puro, entre aquilo que é impuro. Então, do ponto de vista racial, todos os pagãos são impuros, né? E isso também acontecia, eles tinham uma distinção em relação às coisas, sobremodo a questão dos alimentos, né? Sobretudo a questão dos alimentos. Então essa questão é muito antiga, que estava ligada ao texto de Levítico, eu já citei, Levítico do capítulo 11 ao versículo, o capítulo 16, melhor dizendo. Pega esses capítulos aí, vai dar uma estudada, dá uma pausa aqui, vai dar uma estudada que você vai entender que tipo de alimentos nós estamos falando aí, que é puro, que não é impuro, né? E também nesse aspecto, Paulo se
tivesse observado esses princípios farisaicos de puro e impuro em suas viagens, provavelmente Paulo ia morrer de fome. Por quê? Porque ele estava num mundo de uma cultura completamente diferente daquilo que ele nasceu. Então ele teve que aprender, sim, a comer coisas que para o judeu é considerado impuro. E esse princípio farisaico, a gente consegue observar isso lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 20 ao versículo 23, onde parece claro e resumido em três afirmações: não peque, não prove, não toque. Esse era o pensamento farisaico acerca das coisas impuras. E como eu falei, a questão dos alimentos. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele começa a quebrar esse tipo de pensamento. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 5:21, lá ele fala o seguinte: examine tudo e fique com aquilo que é bom. Aqui ele não está falando especificamente acerca dos alimentos, mas é um conceito geral aí para todos os cristãos, de como os cristãos tinham que lidar acerca de todas as coisas, né? Então, não só a questão do alimento, mas a questão de tudo na vida. A gente precisa examinar o que é bom e examinar tudo e ficar daquilo que verdadeiramente é bom. Outro exemplo que nós temos da palavra está lá em Romanos 14:14. Que também se repete lá em Tito 1, versículo 15, que fala o seguinte: sei que estou convencido no Senhor Jesus, nada é impuro em si mesmo. Então, na visão do Paulo convertido, Paulo crente, já mudado, já transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia, glória a Deus, esse Paulo, ele entende que todas as coisas são boas. E aí ele recupera o ensinamento lá de Gênesis capítulo 1, onde Deus criou todas as coisas. Eu repito, Deus criou todas as coisas e Deus disse que todas as coisas eram boas. Deus que fez todas as coisas, Deus fez todas as coisas boas. Ok? E para concluir, certamente Paulo foi adquirindo essas convicções acerca da sua visão de como ele enxergava Deus, acerca da maneira que ele lidava com as pessoas, acerca de como ele lidava com as coisas. Isso foi um processo que foi acontecendo aos poucos, no confronto com outras realidades e no confronto com outras culturas. O mundo e as coisas que nele existem não são más, né? Pelo contrário, o que o mundo se torna um canteiro, isso faz com que o mundo se torne um canteiro mesmo missionário, que precisa ser trabalhado, precisa ser lapidado, as pessoas precisam ser evangelizadas. É isso que, essa foi a mola propulsora do apóstolo Paulo aí, por ser o apóstolo tão famoso que nós conhecemos aí, responsável de expandir o cristianismo aí pelo um mundo todo, né? Então, então é isso, né? Acho que dentro daquilo que estou lendo aqui o meu script. Então, o apóstolo Paulo ele entende que, nós entendemos que na vida do apóstolo Paulo a sua conversão não foi de um fato histórico, né? Mas foi um processo aí que ele foi lidando de acordo com aquilo que ele ia vivendo diante das suas experiências. Ok, então dentro do conteúdo, aquilo que eu queria passar para vocês acerca da vida do apóstolo Paulo, é isso. Eu vou gravar um vídeo, na verdade assim, né, o próximo vídeo vai ser um bônus, onde eu vou estar fazendo praticamente uma cronologia para vocês da vida aí do apóstolo Paulo aí, ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, um pouquinho extenso, mas qualquer dúvida você pode escrever aqui nos comentários ou pode entrar em contato comigo aí, né, que eu vou, com todo carinho, com todo amor, vou tentar tirar suas dúvidas aí acerca do apóstolo Paulo. Como eu disse, há outras facetas aí que nós poderíamos estar abordando, mas não foi o caso. Eu acredito que não é tão importante assim para o estudo específico do livro de Gálatas. Então, só para você entender, temos esse vídeo. O próximo vídeo da série vai ser essa cronologia, vai ser um vídeo mais curtinho, onde nós vamos estar falando sobre os fatos e acontecimentos da vida do Paulo de uma forma
cronológica. É claro que não vai ser preciso, porque é difícil mesmo datar de forma precisa. Principalmente nós estamos falando de coisas muito antigas. E o próximo vídeo, depois desse, nós já estaremos estudando de forma mais bonitinha aí o livro de Gálatas, de forma mais específica. Tá ok? Então é isso. Um forte abraço e um beijão para você aí no seu coração. Tchau, tchau.